Olá, meus queridos, amados irmãos, tanto do Facebook quanto do YouTube, no meu canal Ed em Nova Aliança. Meus amados, chegou o momento do nosso raciocínio. Então hoje eu estou fazendo aqui um raciocínio um pouco mais diferente do que nos outros dias normais, né? Porque hoje vai ser um raciocínio um pouco meio especial, raciocínio de Natal. Então, meus amados, hoje nós não vamos ler Bíblia, eu só quero levar você a pensar um pouco mais além do que você tem pensado, né? Além do que você tem acostumado no seu dia a dia. Então, meus amados, eu quero compartilhar esta palavra, esse raciocínio com você nessa noite. Porque hoje eu quero que todos, peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham enxergar esse mundo que ela vive. Então, meus amados, eu escrevi aqui um raciocínio para que nós seguíssemos nessa noite. E se der um tempinho, eu não sei, se não passar de meia hora, eu também ainda farei a denúncia do hino. Se nós formos fazer a denúncia do hino, o hino vai ser o hino de número 29. O título do hino é O Precioso Sangue, né? Mas isso eu nem tenho certeza que nós vamos fazer essa denúncia hoje, porque eu tenho um assunto aqui bem delicado para tratar com vocês. E eu quero também, meus amados, pedir para que você me acompanhe. Quarta-feira eu pretendo mostrar para vocês, como eu falei domingo, né? Sobre a questão do galo. Do galo que denunciou Pedro. Então, eu descobri a raça desse galo. E eu quero compartilhar com vocês quarta-feira. Eu sei que vai ser um pouco meio difícil para mim, porque eu tenho que escrever bastante, né? Que eu tive que me aprofundar na história, né? Que história, os crentes não querem saber de história hoje em dia, mas é as histórias que descobre tudo. Então, meus amados, eu quero falar para você o nome desse galo. Você acredita mesmo que esse galo cantou 3 vezes antes de Pedro negar Jesus? Yahshua, né? Jesus é o nome que Roma inventou. Yahshua, você acha mesmo? Responda aí, comenta aí nos comentários. Você acha, ou tem alguma dúvida desse galo, né? Que cantou 3 vezes? Será que esse galo cantou mesmo? É essa conclusão que eu quero chegar junto com você quarta-feira. Amém? Então vamos para o nosso estudo. O nosso estudo hoje é assim, ó. Eu escrevi aqui, né, para não esquecer muito. Meus amados, no mundo em que vivemos, parece que o que é errado é o certo. E o certo é o erro, é o que está errado. E o certo é o que está errado. Quando se prega o Evangelho de Cristo, dizem que está errado, né? Está cheio de crente por aí dizendo que eu estou errado, dizendo que eu não sei o que eu não sei o que eu estou lendo. Outros chamam de evangelho azedo, né? E assim eles vão falando, né? Porque o evangelho de Cristo que é o certo, mas diz que está errado. Bem, vamos continuar aqui. Acontece, né? Onde eu parei aqui? O Evangelho de Cristo diz que está errado. E por que acontece isso? É que eu quero levar você a entender o porquê que acontece isso. Que o certo está errado no mundo de hoje e o errado está certo. Acontece isso. Simples. É simples nós entender. Você quer entender como é simples entender isto? Volta ao tempo
que não existia Bíblia. Volta o tempo. Que não existia Bíblia. Existia a Torá dos judeus. Mas a Torá dos judeus, ela sempre foi trancada às 7 chaves. Não é qualquer um que põe a mão na Torá dos judeus. Então, meus amados, você quer entender por que o certo hoje está errado? Eu estou falando do Evangelho de Cristo, né? E o errado está certo? Volta antes da Bíblia, de inventar a Bíblia que Roma inventou. É fácil, meus amados, descobrir. Hoje, graças a essas internet, o Google, nós sabemos de tudo. Então, qual é mais velho? É a Bíblia ou o galo que cantou? O galo que cantou. E eu descobri na internet que raça é esse galo, que eu vou falar para vocês quarta-feira, se é que ele existe, né? Então, meus amados, é fácil voltar ao tempo que não existia Bíblia. O povo era cristão. Quando não existia Bíblia, o povo era cristão. Não havia religião antes de existir a Bíblia. Não havia religião. Cada um cuidava da sua vida. A igreja romana inventou a Bíblia. Então a igreja romana, segundo eles dizem, que levaram 300 anos para inventar essa Bíblia que hoje põe na tua mão, nas nossas mãos, né? E se nós não soubermos ler essa Bíblia, nós vamos se tornar o quê? Nós não vamos passar de um judeu de um romano, principalmente um romano, né? Porque tá uma mistura de romano e o judeu nessa Bíblia que nós temos em nossas mãos. Então é necessário que nós aprendamos a ler ela e tentar tirarmos o erro, o que está errado do que está certo, separar as coisas. E uma separação delas já é o quê? O nome de Jesus, que não é Jesus, é Yahshua. O Yahshua, não sei como você queira falar. Porque no calendário Jesus era um judeu, e no calendário judaico, até hoje, não existe a letra J. Então como pode chamar Jesus? Então isso é uma invenção de Roma. Acho que no calendário, se não me engano, no calendário grego, também não existia a letra J. Passou a existir, se não me engano, de 700 anos para cá. E como se chamava-se Jesus? Então, meus amados, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não se deixar levar por uma coisa feita por mão de Roma, da igreja de Roma. Aqui, paramos aqui. Inventou a Bíblia. Aí apareceu, depois que inventaram a Bíblia, apareceu tudo quanto que é de religião. Quando que essa religião apareceu? Depois da Bíblia. Porque cada um lê a Bíblia, interpreta do jeito que ela quer, que ela pensa, que ela acha que está certo. E em cima daquela interpretação, eles criam uma religião. Essa pessoa cria uma religião. Sim, porque todas as religiões estão tiradas da onde? Da Bíblia. É da Bíblia que tem saído todas as religiões. Todas as religiões usam essa Bíblia. Então, de desconfiar que o que está certo não está, o que está errado não está certo, né? Tem coisa errada nessa angu. De onde saiu uma Bíblia cristã que cabe em todas as religiões?
sendo que Cristo não é religião. O sistema evangélico que diz conhecer Deus, ele segue ao pé da letra essa Bíblia. Então, meus amados, se você segue essa Bíblia que nós temos ao pé da letra, nós não vamos passar de um romano e meio judeu. Não vamos passar de um romano e meio judeu. E o que é que nós temos que ser? Cristão. Cristão. Então o sistema religioso, especialmente o evangélico, o sistema evangélico, pega essa Bíblia feita por Roma e leva ao pé da letra, né? São tantas as coisas que eles levam ao pé da letra, sem saber o que está lendo, sem pesquisar o que está lendo. Um problema, um deles, o problema lá é o galo que eu vou explicar para vocês quarta-feira desse galo, é que eu tenho que escrever muito, eu não escrevi nada, eu tenho que escrever muito. Um é desse galo, tem outros jargões da Bíblia que os crentes levam ao pé da letra. O que é um jargão? Um jargão é quando se lê um versículo que aos nossos ouvidos diz uma coisa, mas só o versículo, quando nós vamos analisar, o versículo diz outra coisa. E eu quero pegar alguns deles para explicar para vocês no meio das minhas pregações como que isso acontece, né? Você lê um versículo e você entendeu uma coisa. Se analisar, você entendeu uma coisa, mas quando você vai analisar, por exemplo, eu não vou pregar, só vou falar um exemplo do que como está escrito, né? Por exemplo, tem um versículo lá, não me lembro agora qual dos evangelhos está escrito, que Jesus falou que se nós tivéssemos, eles lá, Jesus estava falando com eles, não estava falando conosco. Se eles tivessem fé igual uma semente de mostarda, faria um monte sair de um lugar e ir para o outro. Pronto, aí o que o crente acha que é uma fé pequenininha assim, ó. Mas quando você vai analisar o versículo, vamos fazer uma análise desse versículo, Jesus não estava falando do tamanho das sementes. Jesus estava falando da qualidade das sementes, que eu vou explicar um pouco mais depois para vocês. Em outra oportunidade, é lógico, né? E assim como esse versículo da semente de mostarda, existem vários versículos na Bíblia com esse tom. Você lê, você entendeu uma coisa. Sem analisar, você entendeu uma coisa. Mas quando você vai analisar, é outra coisa que o versículo está falando. É isso, meus amados. Então os crentes pegam essa Bíblia e levam ao pé da letra e ficam passando, atropelando as coisas, né? Pegando até coisa que não tem nada a ver e faz até doutrina dessas coisas que não tem nada a ver. Paramos aonde? O sistema evangélico que diz conhecer Deus, ele segue ao pé da letra tudo que a igreja de Roma escreveu. Se nós for levar, meus amados, eu repito, se nós for levar ao pé da letra tudo que Roma escreveu, nós vamos ser o povo mais errante que existe na face da terra. Os romanos por não conhecer Deus e nós que professamos conhecer Deus, andando cego e errante igual eles. Roma escreveu, ficando no misticismo, né? Porque a Bíblia, o que nós vemos na Bíblia é um misticismo de católico e judaísmo, do catolicismo e do judaísmo. Por isso que se nasceu milhares de religiões
nesse misticismo, porque tiraram desse misticismo da Bíblia, porque a Bíblia é um misticismo, essa Bíblia que nós temos. Porque o que a Bíblia oferece é a junção de todas as religiões. É isso, cabeça. Se nós for levar o pé da letra, é isso. Você vê? Qualquer religião que você entrar, se você entrar em qualquer religião dessas que tem por aí, tem uma Bíblia lá dentro. E não é uma Bíblia diferente, é essa que nós usamos. Ele só não lê e nem conhece, né? Mas tem a Bíblia, está lá. Todas as religiões, e não o cristianismo. Então, se nós for levar o pé da letra dessa Bíblia que nós temos, nós vamos viver um misticismo e não cristianismo. E eu vou citar algumas coisas práticas da prática religiosa. Idolatria a homens. Os crentes idolatram pastor. É que meu pastor, meu bispo, meu profeta. Você pode fazer o que for. Pode brigar com o crente, pode chamar palavrão com ele nem liga muito. Mas se falar com o pastor dele, ou com o profeta dele, há briga, há confusão. Porque os crentes idolatram homem. Os crentes idolatram homens. Todas as idolatrias, e tem várias idolatrias, né? Aí eu vou citar mais uma idolatria, a pior que existe. Meus amados, é por isso que eu estou fazendo esse raciocínio hoje, aqui ao vivo, pelo Facebook, e no vídeo via YouTube, porque nós estamos numa época de Natal, não é? Essa Natal é a maior festa que existe na face da terra, é o Natal. É a festa mais comemorativa na face da terra, é o Natal. Mas é uma festa que não existe. Natal não existe. Papai Noel não existe. E os crentes sabem disso, que não existe. Então, Papai Noel, os crentes têm consciência que Papai Noel não existe. Os crentes têm essa consciência. Mas eles praticam acendendo luzes nas suas casas, né? Quem é que pratica isso? Os crentes. É quem mais pratica isso. Acendendo luzes nas suas casas, armando árvore de Natal. Quem é que mais faz isso? Os crentes. E eles sabem que Natal não existe, Papai Noel não existe. Trocando o presente, tempo do Natal, tudo isso aqui é um incentivo a uma coisa que não existe. Papai Noel não existe. Meus amados, e não é fácil reconhecer isso. Quantos presentes Jesus e Yahshua, né, deu para alguém? A Bíblia relata que Jesus deu presentes para alguém. Quantas festas Jesus fez? Ele foi convidado a ir uma festa, mas ele não fez festa. Jesus não distribuiu presente. E da onde saiu isso? Da igreja de Roma, que os crentes amamentam. Os crentes amamentam essas coisas. Trocando presente e dando presente aos filhos, né? Tudo incentivando. É por isso, meus amados, que não vai ser muito complicado, muito difícil
em fazer o ser humano voltar o cristianismo autêntico. Por quê? O erro vem de muito tempos atrás, acho que, se não me engano, 700 anos atrás, né? Que o erro está vindo. E os crentes, em vez de combater, já que eles dizem que conhecem a palavra, mas o que é que eles fazem? Incentivam o erro. E por isso vem geração, vai geração, e o erro continua, porque o erro não é combatido. O erro não é combatido, né? E dando presente aos seus filhos, leva as crianças para ver Papai Noel. Crente, eu estou falando de crente, que leva seus filhos para ver Papai Noel. Em vez deles combater, explicar, ensinar para a criança que Papai Noel não existe, eles incentivam, né? Para ver Papai Noel, em vez dos crentes combater, eles incentivam e vai passando o mesmo erro de geração para geração. Isso é um erro. Negativo, é uma coisa horrível ver uma pessoa que diz que ser cristã, que conhece Deus, conhece da sua palavra, e ver as pessoas praticando essas coisas, né? Armando árvore de Natal dentro de casa, acendendo luzes dentro de casa nessa época, né? Trocando presente, dando presentes para as crianças. Então, ele vive nesse incentivo do erro de mais 1000 anos atrás. Por isso que esse erro nunca mais vai ser difícil de ser combatido. Vai ser difícil. De geração para geração, o que nos leva a crer que nunca mais vamos viver um evangelho puro. Vamos viver um evangelho puro, sem mistura. Sem mistura. Nós da graça, eu e vários outros por aí, né? Nós da graça vemos uma luz no final do túnel, que as próximas gerações, através da pregação do Evangelho de Cristo, venha viver a graça de Cristo. A igreja de Roma trocou o nome de Yahshua, ou Yahshua, não sei como você vai pronunciar, o nome de Yahshua por Jesus. Quem trocou? Roma, a igreja de Roma. E os crentes aceitaram isso. Conhecendo da palavra, né? Diz que conhece a palavra, professa conhecer Deus e aceita essa troca de boa, né? Yahshua por Jesus. E os crentes aceitou. E é lamentável ver a igreja que são vidas, praticando, partindo dessa terra, né? É lamentável ver as igrejas que são vidas, a igreja não é 4 paredes e um teto em cima, é vidas, e é lamentável ver essas vidas, essas igrejas, essas vidas partindo dessa terra sem conhecer Deus, só conhece por ouvir falar. Então, meus amados, eu não vou ler o hino que eu estou usando. Vamos deixar para denunciar o hino uma outra hora, porque eu estou usando os meus 2 celulares. Eu uso um para ler, e esse que está lendo, que eu uso para ler, é o que está filmando para o Facebook. Então, meus amados, era esse raciocínio especial que eu escrevi aqui para essa época de Natal.
eu não podia deixar de falar, de compartilhar com você esse raciocínio. Nós precisamos combater o falso evangelho que é pregado dentro das igrejas. Um evangelho misticismo, misturado com tudo. Um evangelho que se prega em todas as religiões. Então, meus amados, é isso que eu queria compartilhar com você nessa data que se aproxima, né, de Natal. Amém? Então, fiquem em paz e abençoados pela graça de Cristo em todas as áreas da sua vida. Amém? E até o nosso próximo encontro.